Olá, meninos e meninas! Então, mais um vídeo aqui sobre testes sorológicos ou imunoensaios. Estamos agora na parte 2 do nosso material de texto. Nessa parte, nós vamos falar sobre os imunoensaios que utilizam, né, reagentes que são marcados. Então, assim a gente vai observar aí a mudança de coloração, né? Será o resultado observado, tá? Então, vamos falar primeiro dos ensaios com marcadores fluorescentes. Esses tipos de teste, eles utilizam um fluoróforo, né? O que seria isso? Esse fluoróforo é um reagente que vem aderido aí a alguma partícula que a gente vai utilizar nesse teste. E no momento que é feita a leitura, né, e que ele é detectado, ele tem uma iluminação, né? Ele é o brilho que vai ter como uma reação. Então a gente utiliza uma microscopia específica no escurinho, vai ter uma iluminação, né? Que numa intensidade de onda ali, quando entra em contato com esse fluoróforo, elimina ali um brilho na lâmina que é observado pelo microscópio, tá? Então vamos falar primeiramente da reação de imunofluorescência, tá? Então reação de imunofluorescência é uma reação, né, com o conceito básico aí da imunologia, onde teremos antígeno e anticorpo, né, fazendo uma reação, e que um desses dois componentes, eles vão ter um fluoróforo aderido, tá? Para a gente ter aí essa liberação de fluorescência, de iluminofluorescência no momento da reação, da observação de resultado. A gente pode ter uma imunofluorescência direta e imunofluorescência indireta. Qual a diferença? A direta, a gente vai observar diretamente essa reação do antígeno e anticorpo, tá? Onde esse fluoróforo vai estar aderido aí a um dos dois. Na indireta, a gente vai precisar de uma terceira partícula, que essa sim vai ter aderido o fluoróforo, tá? É mais ou menos o mesmo raciocínio como a gente observou lá nos testes que não utilizam reagentes marcados, né? A gente viu lá na aglutinação que existe a aglutinação direta, que vai ter antígeno e anticorpo, e a partícula ela existe naturalmente naquela relação. E a indireta, a aglutinação indireta, a gente precisa de uma partícula externa, né? No caso, o látex, que foi bem explorado nos vídeos anteriores, tá? Aqui na imunofluorescência é mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, vamos começar falando da imunofluorescência direta. Bom, na imunofluorescência direta, a gente vai ter, então, vou botar aqui direitinho, centralizado, a detecção, né, de antígenos, utilizando anticorpos que estejam marcados, né, com uma substância fluorescente, com um fluoróforo. Então, olha só como é que isso vai acontecer. Por exemplo, aqui no meu esquema, eu vou ter uma bactéria, né? Digamos que na amostra do paciente existe essa bactéria que eu estou investigando, tá? Essa bactéria que eu estou investigando lá na amostra do meu paciente, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar anticorpos, anticorpo monoclonal, né? Ou seja, específicos contra epítopos desse tipo de bactéria, que vão estar aderidos a um fluoróforo, tá? Então, no momento que eu coloco a amostra do meu paciente em contato com esse anticorpo, o que vai acontecer? Esse anticorpo ele vai se ligar em toda a superfície da bactéria, né? Lembra que é uma das ações aí do anticorpo de realizar a neutralização. Então, ele vai se ligar todo aí no entorno da bactéria. E no momento que eu levo essa amostra para fazer uma leitura na microscopia, né? Eu vou observar lá, nesse tipo de microscopia, quando incide a luz específica, eu vou observar esses fluoróforos, né? Então, eu observo, inclusive, a morfologia dessa bactéria, porque ela vai estar aí aderida em todo o entorno, né, desse meu antígeno que eu estou observando, tá? Então, isso aqui é um ensaio de imunofluorescência direta, tá? E como é que eu faço isso, né? Como é que eu realizo isso? Eu tenho uma lâmina, eu vou colocar a amostra do meu paciente, eu vou fixar essa amostra nessa lâmina, tá? E vou colocar o meu reagente, que é o anticorpo específico marcado com esse fluoróforo. Depois eu realizo a lavagem.
Se é uma amostra positiva, vai ter a ligação desses anticorpos que estão com um agente fluoróforo marcado ao longo da bactéria, e quando eu levo essa lâmina para a microscopia, eu consigo observar essa reação. Se é uma amostra negativa, eu vou colocar o meu reagente, que é o anticorpo marcado com fluoróforo, vou realizar depois de um período de incubação a lavagem dessa lâmina. Se não tinha nada fixado ali da amostra do meu paciente, nenhum anticorpo vai se aderir, não vou ter como resultado nenhuma fluorescência lá na minha lâmina quando eu fizer a leitura no microscopia, então é resultado negativo, tá bom? Bem tranquilo. Vamos falar então agora da imunofluorescência indireta. Então, como eu falei para vocês, imunofluorescência, a gente vai utilizar um fluoróforo que vai brilhar a amostra, né? Quando a gente realizar a leitura numa microscopia adequada para esse tipo de leitura. E a indireta, por quê? Porque a gente vai precisar utilizar um terceiro elemento. Então, vamos ver aqui no exemplo, né, desse esquema. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma placa, uma lâmina, né, que esteja sensibilizada, né? O que significa estar sensibilizada? A gente vem falando isso lá desde os primeiros vídeos, né? Estar sensibilizado, a partícula de látex sensibilizada com o antígeno, ou seja, aderido no entorno de toda a partícula de látex eu tenho aquele antígeno. Uma placa, né? O que é a placa? Que vai ter lá os poços, né? Significa que esses poços dessa placa estão todos sensibilizados, estão todos aderidos com o antígeno ou com o anticorpo, tá? Então, isso é sensibilizado. Então, vamos imaginar que essa placa aqui esteja sensibilizada, ela tenha sido preparada previamente com um antígeno. Esse antígeno pode ser diversos antígenos específicos do que eu quero detectar na minha amostra do paciente. Então, pode ser, por exemplo, um treponema pálido, pode ser um trypanosoma cruzi, tá? E aí eu faço ali uma sensibilização todo com esse antígeno. E aí, depois de uma segunda etapa, eu coleciono o soro do meu paciente. Digamos que esse meu paciente aqui, ele tenha tido contato, por exemplo, com trypanosoma cruzi e tenha tido, né, a liberação de anticorpos específicos contra a T. cruzi. No momento que eu coloco a amostra dele aqui, esses anticorpos, ao identificar aqui um T. cruzi na placa, o que ele vai fazer? Vai se aderir, tá? Vai se aderir, vai ficar lá aderido. E depois, num terceiro momento, eu coloco o terceiro elemento. Quem seria esse terceiro elemento? Seria um anticorpo, né, conjugado a um fluoróforo. Pessoal, esse anticorpo conjugado a um fluoróforo, ele é um conjugado, né, um anticorpo que vai ser preparado em laboratório. Ele vai ser um anticorpo que vai reagir contra, por exemplo, nesse caso, contra imunoglobulinas humanas, né? Então, um anticorpo, né, a imunoglobulina humana, um anticorpo que se liga a imunoglobulinas humanas, tá? Então, esse anticorpo que se liga a imunoglobulinas humanas, ele está marcado com um fluoróforo. Então, perceba, tem um antígeno, o soro vai se ligar a esse antígeno, caso meu paciente tenha tido contato com o T. cruzi. Coloco um anticorpo, né, anti-imunoglobulina humana conjugado a um fluoróforo, que vai se ligar a esse anticorpo que se ligou lá ao antígeno da placa, tá? Então, uma reação aqui em cadeia. E aí, no momento que eu levo essa placa para uma leitura na microscopia de fluorescência, vai emitir aqui o brilho, vai emitir aqui a iluminação, que eu vou conseguir observar a reação sendo positiva, tá? Digamos que esse paciente aqui, ele seja negativo, ele não tenha tido contato com T. cruzi e, obviamente, ele não vai ter anticorpos específicos contra isso. Eu não teria essa ligação aqui do anticorpo na placa, tá? Entre cada uma dessas etapas eu tenho processos de lavagem, né? A lavagem ela é importante para eliminar qualquer tipo de reação cruzada ou inespecífica que possa ter ocorrido ali. Então, se esse paciente não tem anticorpos específicos, durante a lavagem, tudo que estiver ali vai ser lavado, vai ser eluído, vai ser levado embora. E quando eu colocar o conjugado, né, ele não vai se ligar a nada, que numa próxima lavagem também vai embora, e quando eu for fazer a leitura dessa lâmina, né, ou dessa placa, vai dar negativo, não vai aparecer nenhuma fluorescência lá no meu microscópio, tá? Então essa é a imunofluorescência indireta, que a gente vai utilizar aqui um terceiro elemento.
Bom, um outro exemplo de imunofluorescência indireta é o teste FAN. O teste FAN ele é muito realizado, tá, em laboratórios de imunologia. Esse exame, né, esse teste, ele visa identificar a presença do fator antinúcleo. O que é esse fator antinúcleo? O fator antinúcleo nada mais é do que um anticorpo, né? Um autoanticorpo que vai se ligar a antinucleases, tá? Então, anticorpo antinucleares. Esse anticorpo, na verdade, ele está presente em diversas doenças autoimunes. Então, pacientes que têm doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, artrite reumatoide, Hashimoto, eles vão ter a produção desse fator, né, antinúcleo, ou também do fator FAN, ou simplesmente FAN, tá? Eles vão ter essa partícula, né, o FAN. Então, o que acontece? A gente precisa identificar isso através de um teste de imunofluorescência indireta. Lembrando, pessoal, até já comentei em vídeos anteriores que a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, tá? Diferente da artrite apenas. A artrite apenas, ela é uma doença que acontece aí na velhice, né? O indivíduo idoso, ele vai ter artrite. Já a artrite reumatoide, ela não tem nada a ver com a idade, tá? Ela tem a ver com realmente liberação, produção de anticorpos que vão atacar o nosso organismo. A gente falou também nessa doença quando a gente falou de um teste lá, né? Que o FR, o fator reumatoide, que faz a identificação também de um outro grupo de anticorpos que são liberados nesse momento aqui também, tá? Bom, então, teste FAN, vamos falar um pouquinho, vamos entender isso daqui. Lembrando que o teste FAN, tá? Ele sozinho ele não consegue fechar um diagnóstico de doença autoimune, porque a gente consegue observar o FAN também em outros tipos de infecções, né? Como neoplasias, pessoas idosas também vão apresentar o FAN. Então, ele é uma parte de um diagnóstico que precisa de outros exames, tá? Ele sozinho ele não vai fechar um diagnóstico de doença autoimune. Então, como é que acontece isso daqui? O FAN ele é então um anticorpo, tá? Que vai se ligar a, enfim, células humanas, né? Ele vai reagir contra o nosso próprio corpo. Então, como é que eu faço esse teste? Eu pego uma lâmina, tá? Nessa lâmina, eu sensibilizo ela, eu fixo ela com células de epitélio humano. Então, pego lá células humanas e faço uma fixação aqui nessa lâmina. Depois disso, eu venho com uma amostra do meu paciente e caso esse paciente, né, ele tenha o fator antinúcleo, ele vai ter a aderência aqui, né, desse anticorpo, do FAN, na placa. E na sequência, lembra que é uma imunofluorescência indireta, eu vou precisar aqui de mais um anticorpo, tá? Esse anticorpo aqui, ele vai ser um anticorpo anti-FAN, né? Esse anticorpo aqui, antinúcleo, que vai estar conjugado a um agente fluoróforo, tá? Então, aqui, olha só, observa aqui a lâmina. Nessa bola aqui redonda do fundo, eu tenho as células epiteliais humanas que estão fixadas a essa lâmina. O soro do meu paciente, caso ele seja positivo, eu vou ter a aderência, né, desse fator aqui, que é essa imunoglobulina, né, esse autoanticorpo. Aderido a ele, eu vou ter então esse anticorpo anti-imunoglobulina, né, que vai estar marcado aqui com agente fluoróforo. E então, no momento que eu levo ao microscópio, microscopia lá específica, eu consigo observar a presença da iluminação, né? Graças a esse agente fluoróforo aí marcado na lâmina, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um resultado positivo. Caso seja negativo, esse meu paciente ele não vai ter esse fator aderido à placa, no momento que eu colocar o anticorpo anti-imunoglobulina, né, marcado com fluoróforo, ele não vai se aderir a nada. No momento que eu fizer a leitura, vai ter o processo de lavagem, né, levando tudo isso. No momento que eu fizer a leitura, eu não vou observar nada. Quando eu não observo nada, é um resultado negativo. Tá bom? E na sequência falaremos dos radioimunoensaios. Vou parar aqui esse vídeo para não ficar muito longo, mas mantenham o ritmo aí dessa sequência.